Olá pessoal do nono ano, estamos aí começando o nosso PET volume 4 e aqui na semana 1 de Geografia vamos falar sobre os fluxos populacionais, ainda mais nesse período de globalização. Fique ligado! Fluxos populacionais, o que é isso afinal de contas? São movimentos de pessoas de um lugar para o outro, as chamadas migrações. Então qualquer movimento populacional, qualquer movimento da população, qualquer mudança de um lugar para o outro, nós chamamos de migrações. E aí vão ter três tipos aí de situações, de palavras diferentes. Migração é simplesmente esse fato da pessoa mudar de um lugar para o outro. Mas qual é a diferença do emigrante para o imigrante? Então todos eles são migrantes, todos. Mas qual que é a diferença do emigrante para o imigrante? O emigrante é o que está indo embora, é o que está saindo. Emigrante com E. E o imigrante com I é o que está chegando. Claro que uma mesma pessoa ela acaba sendo as duas coisas, né? Um brasileiro que vai para os Estados Unidos. Aqui no Brasil ele vai ser um emigrante. E lá nos Estados Unidos, um imigrante. E ao longo do tempo, ao longo da nossa história, tiveram vários movimentos assim migratórios. E geralmente depende do contexto, depende da época que as pessoas estão vivendo. Se é um período de guerra, é normal que as pessoas estejam tentando fugir daquele lugar para um lugar de paz, né? Então isso é muito comum acontecer. Numa época de grave crise econômica, as pessoas estão sem emprego, estão passando necessidade. Também é normal que queiram se mudar para um lugar melhor, para um lugar também que tenha mais oportunidades. Ou pessoas que estão sofrendo perseguições políticas, perseguições religiosas, acontece muito. Então são vários motivos que incentivam a migração. Por exemplo, entre o século XIX e XX, muitas pessoas saíram da Europa e vieram aqui para a América pela falta de alimentos, e as políticas, os governos americanos também incentivavam que as pessoas viessem, e mesmo a questão das guerras. Atualmente, é mais fácil para a pessoa migrar porque os meios de transporte estão cada vez melhores, até mais baratos. Então a locomoção das pessoas hoje em dia, no mundo globalizado, é ainda mais fácil. Mas vamos ver quais os principais motivos que fazem as pessoas migrarem, né? No caso da dispersão, as pessoas estão saindo de alguns países devido à miséria, crise econômica, guerra, perseguições religiosas, perseguições étnicas, o famoso racismo, ou até mesmo políticas. Pessoas que se discordam do governo são perseguidas e tal. E os países de atração, ou seja, as pessoas vão em busca desse tipo de países que oferecem melhores oportunidades, melhor qualidade de vida. É muito comum, então, que as pessoas saiam de países pobres, subdesenvolvidos, em direção a países desenvolvidos, que têm melhores oportunidades, países mais ricos, Ninguém vai sair de um lugar para ir para outro pior ainda, Às vezes esse fluxo populacional é forçado, ou seja, quando a pessoa é obrigada a ir. Aqui no Brasil nós tivemos um período chamado ditadura militar terrível, em que algumas pessoas foram expulsas simplesmente por discordar do governo, porque não podia, Não podia discordar, não podia ir contra o governo. Às vezes as migrações são voluntárias, a pessoa vai porque quer. A opção decide sair, a pessoa decide sair, é uma opção dela, para conseguir melhores condições. Um exemplo disso é o que chamamos de fuga de cérebros, quando uma mão de obra qualificada sai de seu país e migra para outro com melhores oportunidades. O que seria isso, gente? Fuga de cérebro. Pessoa estudada, a pessoa ficou anos e anos estudando, se preparou, fez boas faculdades, e de repente na hora dela trabalhar, ela vai procurar outro país, vai procurar melhores oportunidades, melhores salários. Então isso é fuga de cérebro, gente preparada, infelizmente deixando o país. Na atual globalização, esse fluxo, como a gente já falou, está mais intenso, É mais fácil de deslocar de um país para o outro. E porém, isso pode acontecer um problemão chamado xenofobia, que é quando as pessoas não aceitam o estrangeiro, não aceitam o que é diferente. É uma espécie de racismo, Os estrangeiros, os imigrantes, sofrem preconceito pelo simples fato deles serem imigrantes, serem de outros lugares. E muitos imigrantes chegam a países mais ricos, em busca de melhores chances, mas acabam não conseguindo emprego e ficam marginalizados. Isso acontece muito, A pessoa acha que vai chegar, que vai ser tudo maravilhoso, vai ser
né, perfeito, e na verdade nem emprego ela consegue, fica morando nas ruas, embaixo de ponte, favelas. Aconteceu, infelizmente, muito. Vamos direto então para as atividades? A pergunta número 1, ela mostra dois períodos. O período aí do começo do século, um período mais atual. Vejam aí comparando as duas figuras, né? Aliás, o começo do século não, é até do século, final do século anterior. Olha lá, 1830, 1914. Olha pelo número de linhas, pessoal. Mesmo que o desenho às vezes está pequeno, não dá para ler direitinho. Pelo número de linhas você percebe quantos fluxos migratórios aconteceram de 1830 a 1914 e depois dos anos 90 até o ano 2000. Olha quanta diferença. Então você vai fazer aí um pequeno relatório comparando esses dois mapas, analisando as transformações que ocorreram em relação ao fluxo global. Hoje em dia tem muito mais, hoje em dia tem menos. Tudo que você percebeu aí, se mudou as regiões que recebem os migrantes, se são as mesmas, observe isso e faça aí uma conclusão. Na número 2, pessoas acampadas, pessoas em barracas, né? E na Europa isso. Aí a letra A, todos os imigrantes conseguem melhores condições de vida na Europa? Todos. Todos os imigrantes que chegam lá conseguem melhorar de vida? Só de você olhar na foto, infelizmente a gente está vendo que não é bem assim. Letra B. Em geral, qual a relação da presença de imigrantes na Europa com a xenofobia? Lembra que eu falei xenofobia é quem não aceita os estrangeiros? Número 3. Leia a reportagem abaixo. Extremismos e xenofobia crescentes ampliam relevância da Declaração dos Direitos Humanos. 70 anos depois da sua aprovação, a Declaração Universal dos Direitos Humanos permanece essencial para os países e a comunidade internacional, diante das crescentes ondas de xenofobia, discursos de ódio e perseguições de minorias no mundo todo. Realmente, né, gente, que a Declaração dos Direitos Humanos, ela garante que todos devem ser tratados com igualdade, independente de etnia, de religião, de qualquer outra coisa. Então você vai criar aí uma frase de efeito de negação ao racismo, uma frase contra o racismo, contra a xenofobia e de respeito aos imigrantes, sejam eles refugiados ou não, que vivem em nosso país. Então qual seria uma frase aí? Contra o racismo, contra a xenofobia e em respeito aos imigrantes que vivem aqui no Brasil. Fácil, né? Pergunta 4. Trabalhadores qualificados provenientes de países mais pobres ou em desenvolvimento deixam seu país de origem em busca de oportunidades mais promissoras. Aquele caso de pessoas estudadas, né? Pessoas bem capacitadas. Esse fenômeno é conhecido como fuga de cérebros. Diante dessa informação e do que foi estudado durante essa semana, cite algumas consequências dessa fuga de cérebro para o país de origem, para o país que aquela pessoa está indo embora. Qual é a consequência dessas pessoas irem embora? É uma perda, né? Então pensem um pouquinho e escrevam. 5. Você é um imigrante? Convive com algum imigrante aqui em Minas Gerais? Se sim, relate os preconceitos sofridos na chegada ao país. Caso contrário, pesquise, se for possível, os principais grupos de imigrantes que vivem aqui em nosso estado. Creio que nenhum de vocês vai entrar nessa categoria de ser imigrante, mas certamente você conhece, né? Nós temos inclusive famílias de cubanos aqui na nossa cidade, né? E todo mundo deve conhecer, todo mundo já deve ter conversado. E se você tem contato com pessoas que são imigrantes, pergunta como foi, pergunta se ela foi bem tratada, ou e depois em seguida pesquise aí na internet quais os grupos de imigrantes que tem aqui em Minas Gerais. Tudo muito fácil, muito simples, não esqueça de jeito nenhum. Coloque seu nome e a sua sala em todas as folhas que você for tirar foto, inclusive se for na própria apostila. Tem que pôr o nome e a sala do mesmo jeito, tá bom? Qualquer dúvida, chame aqui o professor para a gente esclarecer. E manda as fotos para o seu coordenador ainda hoje. Não deixe acumular. Obrigado, uma boa semana a todos.